Fala, morcegada! Nós estamos aqui na Necrópole de São Paulo. Hoje nós vamos seguir aí, junto com o Tchau que Te Assombra, um tour aqui pelo cemitério. Um tour guiado, né? E aí vamos mandar para vocês aí umas imagens, algumas coisas bem legais para vocês. Isso aí. Já deixa o seu like aí no vídeo, hein, galera? Valeu! É o cemitério mais paulistano da cidade de São Paulo. E se vocês estão achando estranha essa referência que eu estou fazendo, no final do rolê vocês podem concordar ou não com o que eu estou dizendo agora. Por que ele é o mais paulistano? Porque aqui a gente vai observar personagens e passagens de São Paulo muito curiosas e destacadas em ambiência política, artística, cultural, esportiva. Não tem história de assombração, mas tem uma história de milagreira que também dialoga com esse momento pop da cidade de São Paulo. E então a gente vai mostrar isso tudo para vocês na prática. Vamos fazer uma oração, brincadeira. Nesse mausoléu, em homenagem ao general Júlio Marcondes Salgado. General Júlio não era general quando morreu. Ele estava testando uma bombarda, que é um tipo de morteiro, naquela coloca a bomba assim, ela pum, vai embora. Quando eles testaram esse morteiro, colocaram a bomba, ela saiu, ela explodiu a hora que saiu. Então matou o Júlio Marcondes Salgado, que à época era coronel, e o major José Marcelino da Fonseca. Os dois morreram juntos. O tour também guiado pela historiadora Viviane Comunali, que explica detalhes sobre arte tumular. Querer estudar arte tumular. Quando eu vim aqui pesquisar lá para minha graduação e depois seguindo para o mestrado e o doc, para mim essa obra era a única que me motivava e me motivou a estudar um artista chamado Alfredo Oriani. Um artista que não era dos circuitos modernistas, então é um cara que muitas vezes a gente não conhece a história dele, né? Mas eu acho que é bacana a gente falar da história dessa obra. Em primeiro lugar, chamando a atenção que a gente está falando de um nu masculino. No masculino a gente não tem cemitério, não é comum ter esse cemitério. A gente vê o nu feminino, mas o masculino não. Então, quando a gente olha para esse nu, primeiro a gente tem que tentar pensar lá em 1947, porque foi quando o túmulo foi inaugurado, o terror que foi isso aqui, o burburinho que foi isso aqui, dentro de um campo santo, um campo onde a gente tem cruz, Jesus, santos de devoção, ter um casal e um homem nu. Então, só por isso a gente já começa a pensar o fervor que foi na época. Mas vamos falar um pouquinho porque esse é um monumento de uma história de amor, né? Antonino e Maria, italianos, vieram para cá, da Itália, como muitos numa horda de migração para cá, para buscar melhores condições, para ampliar os seus negócios, para desenvolver os negócios aqui. Vieram aqui para o Brasil. A Maria é um pouquinho mais velha do que o Antonino, pouca coisa, mas um pouquinho mais velha, 10 aninhos, né, Lô? E aí vieram para cá, construíram aí o negócio, o comércio deles, fizeram comerciantes. E aí na antevéspera de Natal, o Nino veio a falecer. Na antevéspera de Natal, uma data bem ruim. Pior de toda a situação, a gente não conseguiu identificar se eles têm filhos. Provavelmente não. Então imagine para essa mulher que perdeu o seu companheiro de vida, o amor da sua vida nesse processo, não tem filhos, como é que ela daria conta da vida ali para frente? E morreu em 42. 47, esse túmulo foi erguido. Como isso aconteceu? A gente sabe que a família tinha contatos com a Irmandade do Santíssimo Sacramento, com o de Azevedo, chamou um amigo e falou: eu tenho um cara que pode fazer a obra que você está querendo fazer.
chamou o Alfredo Eliane, que era um cara que fazia muita arte sacra também. E aí ela fez uma encomenda da obra, porque isso aqui é uma encomenda. E aí, quando a gente olha para essa obra, eu entendo que a Maria é aquela que está jazendo ali, com um fino tecido sobre o corpo, e o homem nu, dando esse último beijo nela, seria o Nino. Isso quer dizer que a Maria se sentia, ela morreu quando o seu marido deixou ela. Quando o casamento termina pela morte, ela acaba sentindo como se ela tivesse morrido nesse momento. O mausoléu do autor, ele serviu para abrigar pessoas relacionadas ao trabalho da arte. Vocês vão ver aí nas plaquinhas laterais, tem bailarina, tem maquinista, né? Tem uma pessoa, um circense. Então, provavelmente essas pessoas, quando vieram falecer, não tinha ninguém para ajudar nessa vaquinha comunitária. Então, vieram para cá. E esse mausoléu, ele tem uma questão muito simbólica ligada com a arte, que é a ideia das cortinas fechadas. Então, para um ator, quando ele desempenha o seu papel no teatro, abre-se as cortinas, ou no circo, não é isso? As pessoas abrem a cortina, faz o seu ofício, e quando encerra, termina o seu trabalho. Então, aqui a gente tem a simbologia do encerrar a vida dessas pessoas aqui. Ao cair da noite, a experiência melhora mais ainda. Os túmulos parecem criar vida, a atmosfera muda totalmente, fica tudo muito mais sinistro e trevoso, extremamente interessante. Os guias vão contando a história de cada detalhe dos túmulos e nos deixam com uma bagagem muito interessante sobre tudo aquilo que aconteceu. Esse tour é realizado pelo Thiago que te assombra. Eu vou deixar na descrição do vídeo o link dele. No Instagram, ele sempre deixa uma agenda informando qual cemitério e quando será esse tour. E aí é só se cadastrar, né, para fazer parte. Não precisa pagar nada, só leva 1 quilo de alimento ali para ajudar. E faça esse tour que é muito interessante, é muito intenso, algo totalmente diferente do que estamos acostumados. Esse tour foi realizado no dia 14/3/2026 e 13 de março nasceu o José Mujica Marins, o criador do icônico personagem Zé do Caixão, e que está enterrado na necrópole de São Paulo. Aí visitamos o túmulo dele. Bom, galera, agora que eu gelei os corações de vocês com esse vídeo da metrópole de São Paulo, eu peço para que vocês curtam, compartilhem, dê seu hype, deixe aqui um comentário para mais vídeos de cemitério aqui no Morcegando Por Aí. Beijos, até a próxima, tchau!